falei assim, cara, não, se Deus me abriu essa porta, eu tenho que honrar. Foi aí que eu tive essa ideia, eu falei assim, eu vou chamar convidados para estarem comigo. E o primeiro foi o Wallace, né? O Wallace. Quantos conhecem aqui o Wallace? Eu vou chamar o Wallace para estar aqui na frente comigo. Vem para cá, o Wallace. O Wallace trouxe a Helena com a gente, a esposa dele. Aliás, eu coloquei a Helena também numa. Não vou falar que é furada, porque eu não coloco ninguém na furada. Mas foi uma maravilha, porque eu convidei o Wallace para estar comigo no programa. Nós fizemos um programa falando sobre segurança pública e a saúde mental na segurança pública, né? Na tropa, né? No caso, na polícia militar. E a Helena foi. Só que a Helena achava que ela ia ficar lá de fora. Só, não, vou puxar a cadeira, vem para cá no programa também. E ela já fez o programa com a gente, foi uma bênção, tá? Foi muito bom. O Wallace, cara, assim, eu conheço o Wallace de vista, assim, conheci de vista lá do SPA, conversamos algumas vezes, mas eu acho que o momento mais, assim, interessante que eu conheci o Wallace, assim, que a gente pôde ter um encontro, foi naquele evento, né, naquela ocorrência, falando no tempo policial, na festa do sítio final de ano. Né? Você lembra, né? Lembra, Marcelo, dessa festa? Aquela fatídica festa de final de ano, né? Daquela ocorrência. Então, gente, assim, foi no ano novo, véspera de ano novo, né? Quase final do mundo também. E o Wallace estava de plantão. E foi ele que atendeu a gente. Quer dizer, poderia ter sido qualquer outro militar, mas foi ele que atendeu a gente e tornou a coisa assim mais leve. Eu me senti mais seguro. Né? A gente pegou uma situação lá complicada da delegacia, de um servidor alcoolizado, falando um monte de besteira e bobeira, ao meu respeito, não sabia nem de nada. E o Wallace ali, cara, conseguiu retornar e recobrar a consciência da situação toda. Então, assim, não foi por acaso que você estava lá, né, meu irmão? O Wallace é terceiro sargento da Polícia Militar, faz parte daquele 12º Batalhão. Ele é da igreja Deus é Fiel Church. Não pode esquecer do Church. Quem gosta de Church é a Jussara. Deus é Fiel Church, ali do pastor Marcelo, ali em São José do Passaí. Tá bom? E ele vai ministrar para nós nessa noite a palavra do Senhor. Wallace, espero que você se sinta em casa. Aqui é uma família, fique à vontade, que Deus te abençoe mais uma vez. Eu quero orar pela tua vida, amém? Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Wallace, colocar também diante de ti a Helena, os seus sonhos. Eles têm projetos, eles caminham contigo já há um tempo, Jesus. Que o Senhor possa estar recolhendo todas as súplicas, as orações dos teus servos, Pai. E que nesse momento agora, Pai, que o Wallace ele se coloca diante do Senhor para ministrar a Tua Palavra. A Bíblia, a Tua Palavra ganhe voz através da vida, do testemunho do Wallace, Pai. Continua abençoando ele, Pai, nessa rotina que é feroz, violenta. E que a cada dia o Senhor possa acampar os Teus anjos ao redor dele, Pai. E também ao redor da Helena, acalmando ela, dando paz a ela, tranquilidade a ela. Senhor, que o Wallace, nesse ambiente hostil que ele está, ele possa ser uma voz, Pai. Uma voz que clama. Uma voz que clama no deserto, porque não desista, Jesus. Que ele seja um profeta nesse campo tão hostil que ele está, Jesus. Muito obrigado. Dê ele paz, segurança nesse momento. Que nesse momento que ele está aqui, o Senhor possa estar cuidando também da sua casa, dos seus negócios, da sua vida financeira. É o que nós te pedimos, Pai, no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, fica à vontade. Glória a Deus. Graça e paz. Para ser bem sincero, bate um nervosinho. Glória a Deus. Acho que sempre quando a gente vai fazer alguma coisa para o Senhor, se a gente não ficar nervoso, está errado. Esse nervoso demonstra que nós estamos sempre tentando fazer o melhor que nós podemos para a honra e glória de Jesus. Amém. E foi muito engraçado para mim hoje chegar aqui no momento da Santa Ceia, ver o pastor Elton falando sobre família.
eu chegar aqui na porta e o pastor Helder já virar para mim e falar assim: sinta-se em casa. Nós somos uma só família. E por que foi engraçado isso? Porque eu estou a semana inteira pensando em várias coisas para ministrar. Segunda-feira eu tive uma ministração do Espírito Santo falando sobre o processo que a igreja ainda vai passar. E eu fiquei durante a semana toda remoendo isso para poder trazer uma palavra para a igreja hoje. E ontem, durante o meu serviço, o Espírito Santo vira para mim dentro da viatura e fala assim: você não vai falar sobre nada do que você ouviu essa semana. Você vai falar sobre família. Você vai preparar tudo para falar sobre família. Aleluia. Você foi marcado para falar sobre família. Alguns momentos nós passamos algumas coisas em nossas vidas que nos causam cicatrizes. E essas cicatrizes nos servem para nos preparar para lá na frente recordarmos daquele processo que nós passamos, para depois ter base para falar dele. Há um tempo atrás, eu vivi um outro relacionamento onde a minha família era sempre a segunda opção de tudo aquilo que eu fazia. A minha primeira opção foi levantar um Deus chamado dinheiro. Vocês vão falar assim: olha, você é maluco, vou chamar dinheiro de Deus. Mas tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar como base para conseguir algo lá na frente, ele se torna um Deus na nossa vida. Quando a gente ergue a mão para o céu e reconhece Deus como nosso Salvador e coloca Ele na frente para nos ajudar a resolver todos os problemas, sejam eles quais sejam, Ele passa a ser o nosso Deus de verdade. E foi isso que eu decidi fazer um dia na minha vida. O pastor Helder falou desse contato que nós tivemos, mas talvez ele não recorde que o primeiro contato que eu tive com o pastor Helder foi num retiro de carnaval da Congregacional do Spa. E naquele retiro eu tinha um mês e meio, não tinha nem um mês e meio de convertido. Eu tinha convertido em janeiro de 2017. Então, eu gostaria de convidar os irmãos, nesse momento, para abrir a Bíblia em Efésios 5, versículo 22. A leitura ela vai ser um pouquinho extensa, mas vocês vão entender por que essa leitura será extensa hoje. Efésios 5, versículo 22. Os irmãos acharam? Amém. Então, a mensagem de hoje vem na base de uma pergunta. Quando é o Espírito Santo de Deus que ministra sobre nossas vidas e quer falar algo com a sua igreja, até isso se encaixa. Quando o pastor El estava ministrando sobre a Santa Ceia, ele fez uma pergunta sobre quem é você diante de Deus, para você refletir e ter base antes de você tomar a sua ceia, você se autoavaliar. E por incrível que pareça, pastor, o título que eu dei para a mensagem de hoje é: quem é você na sua casa? Então, no versículo 22 ele começa: esposa, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vosso marido. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a, lavando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Já no comecinho do texto, a gente repara uma frase muito importante: sujeitai-vos a vosso marido. Tem traduções que diz submetei-vos, ou sede submissa. Hoje, nós ouvimos essa frase, sede submissa, com um tom pejorativo, como se a mulher fosse um nada. Contudo, quando a mulher resolve se submeter ao marido, ser submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo, nós começamos a entender como funciona um relacionamento. Um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de caráter, um relacionamento de amor. Essa palavra submissão, ela nos leva a crer que uma pessoa teria menos valor do que a outra, que uma pessoa deva ser dependente da outra. Dependendo do grau de dependência e do tipo de dependência que você tenha, realmente ela pode ser muito prejudicial. Mas quando eu falo de uma dependência a alguém que me ama, a alguém que se entrega, a alguém que derrama o seu sangue na cruz para me redimir de todos os pecados, para me lavar de todos os pecados, não tem como uma dependência dessa ser ruim. Não tem como uma submissão dessa ser negativa. Eu procurei fazer um estudo lá na igreja. Eu e minha esposa, nós fomos levantados para ser um dos líderes do Ministério de Casais. E quando a gente recebeu o convite, eu fiquei tão empolgado que eu comecei a rodar a livraria procurando um livro que falava sobre o assunto, inclusive porque eu entendi que eu precisava aprender mais para eu poder derramar esse direcionamento sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos. Eu já tenho 2 filhos de um outro relacionamento e hoje a nossa ficha caiu que era a primeira Santa Ceia minha, da minha esposa e do filho que ela está gerando. Esse filho foi um milagre na nossa vida. Depois de tantas lutas e batalhas, nós conseguimos firmar essa semente no crescimento da nossa família. Então, em um desses livros, tinha um posicionamento de um escritor norte-americano chamado Geoffrey Bromley. E nesse texto ele relata, fazendo um comparativo entre a Trindade e o casamento.
E ele coloca o seguinte, ele nos relata o seguinte: assim como Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele também fez o casamento terrestre, à imagem do seu eterno casamento com o seu povo. Cristo, Deus, na figura de Cristo, ele não quer um relacionamento comum. A própria palavra de Deus, ela cita o relacionamento de Cristo com a igreja como de um marido com a noiva. Então, nessa trindade, onde existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós podemos dizer, nessa correlação, o Pai como um marido, o marido como Deus, a esposa como a noiva de Cristo e Cristo como o centro de tudo. Cristo nunca pode sair desse centro do nosso casamento. Cristo nunca pode sair do centro do relacionamento com a igreja. Cristo tem que ser sempre o centro da palavra. Qualquer lugar, qualquer pregação que a gente escute algo diferente disso, pode esquecer, porque não é isso que a palavra sagrada diz. Nesse nosso texto, no texto que nós acabamos de ler, no versículo 23, ele diz que o marido é a cabeça da casa. Homens, uma pergunta pesada: quem vocês têm sido dentro da casa de vocês? Vocês têm sido essa cabeça que direciona? Ou vocês têm sido a cabeça que está sempre baixa, deixando tudo passar? Esse tem que ser sempre o nosso posicionamento. Um carro precisa do volante. Sem volante não tem direção. Nós somos o volante da nossa casa. Nós somos a cabeça que vai dizer o ritmo que a casa vai seguir. Nós somos a cabeça que vai dizer para onde a nossa casa vai. Se ela vai para o céu, no encontro com Deus, ou se ela vai descer a escada. Nós somos a cabeça que vai dizer se o nosso casamento será duradouro ou se o nosso casamento irá acabar na próxima esquina. Precisamos nos posicionar. Casamento saudável é família saudável. E família saudável é igreja de pé. Amém. Aleluia. Se nós não firmarmos o nosso casamento na rocha fundamental que é Cristo, com certeza nosso casamento está fadado ao fracasso. E com toda certeza as colunas da igreja vão ruir. Estamos passando momentos difíceis porque algumas vezes nós, como homens, direcionadores, sacerdotes, estamos deixando de lado a nossa família. Não estamos sabendo nos posicionar diante da nossa família. Na continuação desse livro, um outro escritor, eu vou me arriscar a falar o nome, tá? Em inglês não é minha praia, até o português que para mim fica difícil. Então, um escritor chamado Craig Glickman, também em um desses livros que ele escreveu, ele relata de uma maneira forte a semelhança do casamento com a Trindade, e ele nos remete ao texto de 1 Coríntios 11:3. Ele fala que o pai é igual ao filho, mas o pai toma a iniciativa e o filho se deleita em fazer sua vontade. Da mesma forma, o marido toma a iniciativa e a esposa se deleita em responder. Esse trecho que eu falei agora é o trecho que esse escritor nos remete a fazer uma reflexão. Eu, como marido, preciso fazer a minha esposa entender que a última palavra vai ser minha. É isso que eu preciso fazer entender? Eu preciso forçar e obrigar ela a aceitar que a última palavra seja minha? Não, mas eu preciso me posicionar e mostrar a ela que em alguns momentos a última palavra vai ser minha. E ela precisa entender
ela vai se deleitar de acordo com a minha decisão. Mas para que eu tome essa decisão e a minha esposa aceite, essa decisão tem que estar pautada na palavra do Senhor. Amém. Não adianta eu chegar e tomar uma decisão do que eu ouvi dizer. Não adianta eu tomar uma decisão de acordo com o que o meu amigo falou. Não adianta eu tomar uma decisão de acordo com o que eu li no jornal, o que eu vi na televisão. Se for para eu me manter tomando decisões de acordo com o que o mundo acha, é melhor não colocar o meu pé aqui dentro. Porque eu ainda não tive um encontro com Deus. Eu ainda não senti a presença do Espírito Santo. Todas as nossas decisões, quanto marido, tem que ser pautada na palavra. Lá em casa nós adotamos um hábito que nós apelidamos de café da fofoca. Esse café da fofoca já deu o que falar. E tem gente que acha que a gente não é crente porque a gente faz fofoca, mas a fofoca que a gente faz é da nossa vida. Todos os dias à tarde, quando eu estou em casa, antes dela chegar do trabalho, sabe o que eu faço, pastor? Eu me dirijo na padaria, compro pãozinho, compro uma guloseima que ela gosta, arrumo a mesa e fico esperando ela chegar. Quando ela chega em casa, meus cachorros já dão um sinal, já correm para o portão. Eu já abro o portão da garagem para ela entrar, já recebo ela dentro do quintal, abrindo a porta do carro para ela descer, para demonstrar a felicidade que eu tenho de estar na presença da minha esposa. Glória a Deus. Isso tem que ser uma alegria para a gente. Isso não pode ser algo que se torne uma rotina maçante, chata. Mas estar na presença da minha esposa é como eu chegar na igreja, estar na presença de Cristo. É uma alegria que me transborda. Então eu abro a porta do carro, ela desce, eu já pego a bolsinha dela, a gente já entra, vamos para a mesa. A mesa está pronta. E ali a gente senta para tomar o nosso café e a primeira pergunta que eu faço é: como foi o seu dia? Desabafa. Se tiver que chorar, chora. Se o dia tiver sido pesado, coloca para fora. E depois que ela acaba de desabafar, é a hora que ela vira para mim: tá bom, mas e o seu dia? Como é que foi hoje? Como é que foi a faculdade? Como é que foi o trabalho? O que você fez de bom? Ficou em casa, não teve aula na faculdade, conseguiu descansar? Assim é o nosso café da fofoca. Não é para falar da vida de ninguém, é para falar da nossa vida. E isso gera uma coisa muito importante, que alguns casais não têm, e por conta disso alguns casamentos se destruíram no período da pandemia. Uma palavra curta chamada relacionamento. Esse relacionamento que eu crio com a minha esposa, a partir do momento que eu me disponho a fazer um simples café da tarde, é o relacionamento que vai fazer com que eu gere intimidade com ela. Por que alguns casamentos acabaram durante a pandemia, Wallace? Pura e simplesmente porque durante a pandemia alguns casais começaram a se conhecer de verdade. Não existia relacionamento. Algumas pessoas casaram por casar. Umas para dar satisfação à família, outras para dizer que tinham alguém, outras pura e simplesmente para constituir um rito. E quando chegou esse período de pandemia, e pessoas começaram a se relacionar dentro de casa, começaram a conhecer de verdade, começaram a perceber que a outra pessoa também tinha defeitos, o relacionamento foi embora. A intimidade demonstrou para eles que aquela pessoa que estava ali não era a pessoa para estar do seu lado. Mais uma vez, uma escolha feita.
fora do que a palavra de Deus me determina. Por que a palavra de Deus me determina isso? Como é que pode? Essa questão do relacionamento. Eu preciso namorar, eu preciso noivar, casar. Eu não entendo. A sociedade hoje nos impõe isso. A sociedade quer que eu, mais cedo ou mais tarde, preferência mais cedo, consiga ter um bom emprego. Com esse bom emprego que eu comece a namorar, noivar, casar, ter filhos e assim sucessivamente. Só que a gente esquece de um detalhe muito grande e importante que está lá em Gênesis 2, versículos de 21 a 24, que diz assim: E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez a mulher e a levou ao homem. E Adão disse: Esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Só que reparem duas situações nesse texto. São duas situações de extrema importância. A primeira está lá no começo do texto, quando nos é relatado, Deus fez um sono profundo cair sobre ele. Em outra passagem da Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Deus também deu a mulher a Adão enquanto ele dormia. Quando a gente fala Deus dá os seus enquanto dorme, a gente só consegue entender, só consegue imaginar eu entrando no meu quarto, no secreto, orando e deitando para dormir. Mas esse enquanto dorme, a gente pode relacionar a descansar. Descansem no Senhor. Descansem na palavra de Deus. Descansem para que vocês consigam alcançar o objetivo. Aleluia. E qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ter só uma família? É ser rico? Não, meu objetivo está acima de tudo. Chegar ao final, Deus olhar para mim e falar: Wallace, vem, entra que a casa está pronta. Aleluia. E a segunda parte é: e a levou ao homem. Olha que estranho. Eu vivi um relacionamento que eu não quis ouvir nada nem ninguém. Algumas pessoas me disseram que esse relacionamento não daria certo. Algumas pessoas me disseram que esse relacionamento mais à frente me traria problemas. E eu não ouvi ninguém. E quis, pela força dos meus braços, arrumar uma companheira, achando que essa companheira seria a resolução dos meus problemas. Mas foi pela força dos meus braços. Passei por uma série de tribulações nesse relacionamento, tive uma série de brigas, gerou 2 filhos que são bênçãos, são anjos na minha vida. Contudo, foi um relacionamento passageiro. E depois que esse relacionamento acabou, esse relacionamento terminou, eu terminei um relacionamento ferido, magoado, um relacionamento onde eu também feri, onde eu também magoei, mais uma vez, porque foi um relacionamento que começou pela minha força. Depois que eu passei isso, eu resolvi descansar no Senhor. E quando eu descansei no Senhor, Deus me levou a um sono profundo. E nesse sono profundo, Deus me deu a companheira que eu tenho hoje. Aleluia.
foi uma companheira que em vários momentos virou para mim e falou assim: eu sei das suas convicções, eu sei da sua religião, eu sei o que você faz, mas eu não estou aqui para te converter. Eu não estou aqui para brigar contigo, para te levar à direção de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não te leva ao confronto. A palavra de Deus, ela te traz a paz, uma paz que excede todo entendimento. Então quem te converte não sou eu. Quem te converte é o Espírito Santo de Deus. Contudo, esse relacionamento só vai à frente se um dia você se colocar na presença do Senhor. Porque eu não quero chegar na igreja num domingo de Santa Ceia, onde várias famílias estavam formadas, tomando a Santa Ceia do Senhor, e me perguntarem: Helena, cadê o seu marido? Ah, meu marido está em casa. Ah, meu marido foi para o terreiro de Umbanda porque ele tinha coisa para fazer. Eu era um bandista, 50 filhos de santo. Eu já era pai de santo, tinha um terreiro. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui à frente, falando sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. E no momento que eu descansei no Senhor, Aleluia. Ele fez exatamente o que está no final do versículo 24. No final do versículo 22. Deus seja louvado. E trouxe a mulher ao homem. Amém. Então, quando a gente retorna lá no começo do texto de Efésios 5, a gente começa a entender a função do homem dentro da casa. Essa função, ela faz com que eu não só me coloque no lugar da minha esposa, mas como eu me obrigue a entender o papel de Cristo. Mas como eu faço isso? A partir do momento que eu entendo que eu faço parte da noiva, e eu como noiva eu preciso ser submisso a Cristo, eu começo a entender o amor de Cristo. Eu começo a dispensar da mesma forma o meu amor à minha esposa. Amém. Não adianta eu fazer parte da noiva e não entender o meu papel e a minha obrigação como noiva. Não adianta eu estar e fazer parte do corpo de Cristo e não entender que existe uma cabeça que me direciona. Se eu não conseguir entender esse papel como noiva, nunca vou conseguir entender o meu papel como marido. É verdade. Nunca. Eu só vou conseguir direcionar minha esposa, ser a cabeça, quando eu entender que o amor de Cristo pela sua noiva era tão grande a ponto dele dar a sua vida pela igreja. Amém. Então, diante disso, nós precisamos entender o seguinte. Eu separei alguns pontos aqui. Que o papel de Cristo ele é tão grande que Cristo direciona, ama, é fiel à noiva, cuida do corpo da noiva. O que você quer dizer com isso? Cuida do corpo da sua esposa. Ô, glória. Cuida do corpo da sua esposa. Se você não alimentar a sua esposa, não tem como você exigir que a sua esposa esteja ao seu lado quando você precisa. Vamos gastar um dinheiro. Às vezes eu até tento mandar minha esposa para a academia, mas ela também está preguiçosa que nem eu. Com a glória do Senhor. Viramos 2 sedentários. Está sendo uma luta. Mas Você em tá dando nome de muita Jesus. guloseima para ela também. A guloseima não pode faltar. Essa guloseima que dá alegria. A guloseima é o que nos levanta e dá essa sensação maravilhosa que nós temos. Então cuide.
Cuidem do corpo da sua esposa. Cuidem de fato da esposa de vocês. Pô, eu quero fazer minha unha. Se virem, irmão, dá um dinheiro. Casou, já era. Aí, Marcelo, tá vendo aí? Tá bem que Renato não tá aqui hoje, viu? Amor, preciso fazer meu cabelo. Já era, irmão. Casou. Casou. Amor, a escova agora aumentou o preço, né? Amor, só tem a metade, o resto inteiro aí. Mas casa é assim. Quer uma esposa que te reverencie? Quer chegar em casa, ter uma comida pronta, uma comida gostosa? Uma esposa bem vestida, perfumada, sorrindo, pronta para te abraçar? Ame a sua esposa. A gente está estudando sobre um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. E dentro dessas 5 linguagens do amor, ele demonstra que todos nós falamos sempre dentro dessas 5 linguagens. E eu já entendi que tem 2 linguagens principais para minha esposa, que é o tempo de qualidade e o toque. Eu vivia ocupando a minha vida, vivia me enchendo de atribuições. Hoje, eu estou esvaziando a minha vida para poder ter um tempo de qualidade com a minha esposa. E esse tempo de qualidade, não se engane, não é só o tempo de qualidade viajando, levando para a praia, para almoçar ou para jantar fora. Não, isso também faz parte desse tempo de qualidade. Mas o tempo de qualidade é qualquer tempo que você consiga arrumar para simplesmente estar do lado dela, para ouvir, para fazer um carinho. Eu entendi que a segunda linguagem da minha esposa era o toque. O que é esse toque? É um carinho, é uma massagem. Às vezes eu chego em casa, ela não está nem me vendo, não está nem ouvindo o barulho do carro entrando na garagem. Eu entro devagarinho, na ponta do pé. Agora eu parei por conta da gravidez. Mas a primeira coisa que eu fazia, quando eu sabia que ela estava na cozinha, eu entrava na ponta do pé e dava um susto apertando ela. Ela gritava, ela me batia, ela só não me xingava. Mas o resto, cansei de apanhar na cozinha de casa fazendo essas coisas. Mas isso também faz parte desse toque. Isso também faz parte dessa linguagem de amor. Às vezes ela está na cama já deitada pronta para dormir. Uma massagem na perna. Agora com essa questão da gravidez, todo dia, mesmo com a mão ruim, eu tenho que apertar a perna dela. Por conta da circulação que está ficando comprometida. Pesado, muito tempo em pé por conta do trabalho. Isso é uma linguagem de amor. Amém. Então, que é uma esposa sábia, a palavra diz que a esposa sábia edifica o lar. Mas você quer ter uma esposa sábia do seu lado? Uma palavra vai fazer você ter essa esposa sábia. Respeito. Respeite a sua esposa. Quando a gente fala respeitar, não é só o fato de eu dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É, acima de tudo, não envergonhá-la. Hoje eu falo que eu tenho medo de envergonhar poucas pessoas. A primeira pessoa que eu tenho medo de envergonhar é Deus. Hoje eu levanto essa bandeira e balanço essa bandeira em qualquer lugar que eu chego. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo do amor de Cristo e do milagre que Ele tem feito em minha vida. A segunda pessoa que eu tenho medo de envergonhar é a minha esposa. Moro numa cidade que todo mundo me conhece por conta da minha profissão. Todo mundo conhece a minha esposa por conta da profissão dela.
local onde ela trabalha. Ela trabalha no hospital que até bem pouco tempo era o único em funcionamento, e num setor onde 99% da cidade não é assim. Ela trabalha na maternidade do Conde Modesto. Então, muita gente já trabalhou na UPA, muita gente com certeza já esbarrou com ela na UPA, já esbarrou com ela no hospital. E onde a gente chega, ou é a esposa do Wallace, ou é o marido da Helena. Então morro de medo de envergonhar essa mulher que até hoje só me aproximou dos caminhos do Senhor. E é com ela que todos os dias, quando eu tenho um momento de dificuldade, que eu não sei como decidir, que eu não sei qual o caminho que eu vou seguir, é com ela que eu me aconselho. E é dentro desses conselhos dela que eu tenho conseguido caminhar, e caminhar, e caminhar. Contudo, voltando lá para o começo da Bíblia, em Gênesis 3,16 diz assim: a mulher, ele disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimentos terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. Ele governará sobre ti. Como que eu governo sobre a minha esposa? Sendo extremamente soberbo. Mas isso não é o Wallace só. Isso é o homem de uma maneira geral. Quando a gente tem qualquer ponta de poder direcionada às nossas mãos, a gente age com soberba, a gente age com arrogância, a gente age de qualquer maneira, a gente quer pisar, subir. Porém, Deus já me direcionou lá no começo que eu irei governar sobre a minha esposa. Posterior em Provérbios, ele diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Aí eu vou falar assim, gerou um conflito na minha cabeça. Como que ela vai edificar o lar se quem deve governar sou eu? Aí a gente chega lá em Efésios de novo. E Efésios dá essa chave para a gente. Em Coríntios também dá essa chave para a gente. A chave é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sou obrigado, é obrigação minha amar a minha esposa se eu vivo presente no corpo de Cristo. E pastor, a gente já vai caminhar para o final por conta da hora que já está avançando. E mais uma vez nesse direcionamento de Efésios 5, versículo 26 e 27, quando ele vem falando sobre o amor de Cristo e a igreja, ele diz que o amor de Cristo para a igreja é para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que eu tenho que apresentar a minha esposa. Não só aqui, mas quando chegar lá em cima, que eu tenho toda certeza que nós vamos na direção do céu. Somos geração eleita, somos escolhidos, carregamos a marca da promessa. Então eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. E quando a gente chegar lá, como que eu vou apresentar a minha esposa? Sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Com toda certeza a minha esposa vai chegar lá. Deus vai olhar para ela e vai falar: você foi bem cuidado, você foi bem direcionado, seu marido foi a cabeça da sua casa, seus filhos, você imagina, né? Você é só o primeiro. Seus filhos foram bem direcionados. Vocês caminharam na presença do Senhor. Vocês caminharam de acordo com o que diz a palavra.
assim seremos apresentados. Assim, homens, devemos apresentar a nossa esposa. Aí eu fecho com um texto que tem tudo a ver com o dia de hoje, a Santa Ceia. O pastor começou citando o que estava lá em 1 Coríntios 11, né, pastor? E eu fecho citando o que estava em 1 Coríntios 11. Que é o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 11, 28 diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E eu repito a pergunta lá no começo: quem é você na sua casa? Quem é você na sua igreja? Você é a cabeça que direciona, que ama, que zela, que dá a vida? Ou você é a cabeça que se abaixa e deixa tudo desmoronar? Examine-se, pois, a si mesmo. Vejam onde vocês estão errando. Não abaixem a cabeça. Não deixem o casamento de vocês ruir. Pastor, por favor. Eu pedi aos homens para ficarem de pé. Só os homens. Só os homens da igreja de pé. Eu vou ser um pouquinho abusado, tá, pastor? Vou fazer vou lançar um desafio aqui à igreja do Senhor. A palavra diz que 2 homens importantes foram levantados. Pedro como pedra fundamental e Filipe como coluna. Esses são os homens que foram levantados para sustentarem a igreja. Aqui nós temos uma pedra fundamental do Ministério Aliança com Deus. E vocês são as colunas. Aleluia. Vocês, homens, são os direcionadores, junto com o pastor Elton. Vocês são aqueles que vão fazer com que esse ministério cresça cada vez mais. Aleluia. Esse ministério vai crescer a partir do momento que vocês entenderem o papel de vocês como marido, o papel de vocês como filho, o papel de vocês como parte do corpo e o papel de vocês como coluna. Glória a Deus. Vocês serão os missionários em cada esquina desse lugar. Glória a Deus. Vocês serão como Pedro, os pescadores de alma, Glória a Deus. que um dia, quando lançou a sua rede, não conseguiu puxar e a rede rasgou de tanto peixe que ele pegou. Mas a rede de vocês não vai rasgar, porque a linha que Deus usa para costurar é firme. E cada vez mais almas vocês vão salvar nesse mundo. Aleluia. Cada vez mais almas vocês vão trazer para dentro dessa igreja. Dizem que mulheres com o joelho no chão sustentam a família. Mas mulher sozinha não faz nada. Mulher sozinha não sustenta a casa. É tudo mentira o que está sendo dito aí fora. Existe um plano de Satanás desde lá de trás, quando ele usa a serpente para confundir Eva, porque ele sabia que o plano principal de Deus era constituir família, e a família firme, a família estaria diante dele. E Satanás vem tentando da mesma forma até hoje confundir a cabeça das mulheres, para que filhos parem de ser gerados, para que as mulheres estejam cada vez mais distantes do casamento, para que as mulheres se distanciem cada vez mais disso aqui. A palavra diz que o homem não deveria se deitar com o homem, e cada vez mais isso está sendo levantado lá fora. As famílias estão sendo destruídas, planos estão sendo feitos para que famílias nem iniciem.
Porém vocês serão aqueles que vão anunciar as boas novas. Vocês são aqueles que vão semear a palavra Glória a e Deus. mostrar lá fora Aleluia. que tudo isso vai cair por terra. Em nome de Jesus. Colhem no pastor de vocês. O pastor de vocês é um homem de Deus, é um homem direcionador, é um homem que conhece essa palavra a fundo e sustente ele e a igreja. Eu vou fazer um desafio aqui de vocês levantarem um ministério de homens firme dentro dessa igreja. Em nome de Jesus. Um ministério de homens de verdade. Aleluia. Em nome E de esse ministério de homens vai ser um ministério que vai sustentar não só a igreja, mas as famílias dessa igreja. Glória a Deus. E aqui eu encerro e agradeço a presença de vocês e agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesse lugar hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, todos? Amém. Que bom. Senhor. Essa palavra sobre casamento, sobre casais, só vem confirmando algumas coisas no nosso coração. Amém, Deus. Que bom também que você tocou no assunto de ministério masculino na nossa igreja, que é algo também que já está crescendo, né? No nosso coração ali, de fazer esse departamento. Nós já temos um grupo que é homens, eu até zoo um pouco, né? Eu falo homens sem coragem, mas eu tenho que parar de falar essas coisas, cara. Eu tenho que parar. É homens de coragem, homens de coragem. É que às vezes a gente fraqueja um pouco na fé. Mas amém. Que Deus te abençoe, Wallace, te abençoe, Helena, também. Que vocês continuem crescendo no ministério de vocês. Glória a Deus. Realmente, Wallace, é um testemunho incrível. Um testemunho maravilhoso. Amém, Senhor. Que Deus fez na sua vida e na vida de vocês dois. Né? E com certeza isso. Às vezes eu pego pessoas e falo assim: pastor, eu não sei pregar, mas você tem um testemunho para contar. O testemunho já é uma mensagem, né? Eu não sabia que você tinha passado lá daquele lado, né? E veio para cá. Cara, isso é fantástico, fantástico. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? E que tenha abençoado a vida de todos os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo agora. Que tenha te abençoado, que essa palavra possa ser guardada no teu coração e que possa ecoar no teu coração, não somente hoje, mas durante essa semana toda aí. Que essa palavra possa ficar batendo aí na tua mente, na tua cabeça. Amém, Deus. Amém, igreja? Que possa ter te abençoado também. Amém? Você estava me mostrando lá algumas pessoas que estavam nos assistindo. Eu fiquei muito feliz em ver o Iago da Larissa assistindo a nossa live. Luana. A Luana também. Luana, um abraço. Manda um abraço para Iago também. Um abraço também, Iago, para você que está nos assistindo. Né? Eu vou fazer um convite de Iago, quero te ver lá em casa, lá você na minha casa, dia 18. Né? O que é isso ali? Eu não posso amarrar ele, ele tem que vir. Ele tem que vir de coração. Então, Iago, que você possa estar lá na nossa casa, lá para esse encontro de casais. O Júnior também. Amém. Amém. Deus é bom. Vai dar tudo certo. Amém, igreja? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento que estivemos aqui presentes, reunidos como igreja, como comunidade. Muito obrigado, Pai, por essa palavra tão urgente para cada um de nós que somos maridos. Temos que ter esse cuidado, temos que ser verdadeiramente, Pai, os sacerdotes da nossa casa, os sacerdotes do nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, que essas palavras possam ficar dentro de nós, Pai. Nós possamos estar atentos a algumas coisas, realmente. Continua abençoando as nossas esposas, abençoando as mulheres da nossa comunidade, da nossa igreja, dê elas força, sabedoria. Continua sustentando elas, Pai, mulheres de oração, guerreiras do Senhor. Continua abençoando. Muito obrigado, Pai. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. E que, Senhor, estamos aí no meio de uma turbulência ainda, né? Mas que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa reinar no nosso país, Pai. Em nome de Jesus, Pai, Tu és Deus. Possa reinar no nosso país, Jesus. Ó Senhor, Tu és o nosso governo da Abençoe, igreja, Pai, da nossa casa. a nossa nação, com a Tua paz, com a Tua ordem. Da nossa nação.
No nome de Jesus. No nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com toda a igreja aqui reunida. Não apenas nessa noite, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.